sejam muito bem-vindos ao Entre Nós de hoje. Eu sou a Isadora Henriques e comigo estão Maria Coroa, que irá me ajudar na apresentação, e Kathleen Teixeira e Vitória Leixo, que irão ler as notícias universitárias dessa semana. Destaques, palestras, cursos, Eventos. notícias universitárias. A venda dos pacotes de ida ao Juca já abriu. Você pode comprar com os vendedores da Atlética Tuba ou pela Black Tag. Mais informações no Instagram, @AtléticaTubaMac. o Juca tá chegando, né? E ele pede uma comemoração. Por isso, as vendas do pré-Juca Mac já começaram. A festa será no Unidos do Peruche, dia 4 de junho, das 2 às 10. Corre para garantir o seu ingresso na Black Tag. Mais informações no Instagram, @AtléticaTubaMac. O CCBS, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do Mackenzie, convida a todos para um bate-papo sobre o uso de cigarro eletrônico com a pediatra e pneumopediatra Fábio Muchan. O evento acontecerá hoje, dia 27 de maio, às 19h, no auditório da Escola Americana. Mais informações no Instagram das @CCBS Mackenzie. O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde também vai organizar um workshop de alimentos com os alunos do curso de farmácia. O evento ocorrerá de forma híbrida no dia 30 de maio, na segunda-feira, das 9h30 ao meio-dia, pela plataforma do Zoom. Ele vale horas complementares, hein? Então corre no Instagram do CCBS, que é @CCBSMackenzie, ou do curso de farmácia, que é @FarmáciaMackenzie, para pegar o link de acesso e mais informações. Atenção, pessoal de Engenharia Civil! Nos dias 3 a 7 de outubro acontecerá a terceira edição do Simpósio de Transportes do Paraná, ou chamado também de CTPR. O sistema de substituição de trabalho já está aberto e ficará disponível até o dia 13 de junho. O evento será totalmente online e gratuito, e as inscrições para participar do evento ocorrerão entre os dias 22 de agosto e 26 de setembro. Para mais informações, chegue o Instagram do @EngCivil Mackenzie. Filmes, Cultura. entretenimento. E muito mais, agora no Entre Dicas. E agora apresentaremos o Entre Dicas de hoje. Bom, pra começar, a minha dica dessa semana é para aqueles que curtem assistir uma boa série. Eu vim com 2 recomendações, e na minha opinião muito boas, que depois de um ano saiu a terceira temporada de Quem Matou Sarah. Eu terminei ontem a temporada, e para os curiosos assim como eu recomendo que já vão lá conferir pra gente descobrir finalmente o que aconteceu com ela. E já outra série também lançou recentemente no Netflix, que é o Bem-vindos ao Éden, que é um grupo de jovens que recebem um convite para uma festa em uma ilha paradisíaca, mas acabam vivendo uma realidade totalmente diferente, então é digna de maratona, e as 2 estão disponíveis no Netflix. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Cat e a minha dica de hoje é a série Bones. Ela conta a história de uma antropóloga forense que busca respostas sobre o desaparecimento de seus pais. A série policial já possui 12 temporadas e está disponível no Star Plus e no Disney Plus. Vale ressaltar que é preciso ter estômago para ela, já que é uma série policial e trata muito sobre mortes. Então, Cat, você sabe que nesse final de semana, no sábado, vai ter a final da Champions, né? Sim, eu fiquei sabendo. Você já pensou aonde assistir esse jogo? Não, eu ainda tava vendo isso. Então vai aqui uma super dica. A Cinemark, ela vai transmitir a partida ao vivo. Então basta comprar o ingresso normalmente e aproveitar essa experiência incrível na tela do cinema. Nossa, eu vou querer ir também, hein? Não sabia dessa novidade. Já Isso, vou me até chamem, por favor. Já vou falar com os meus amigos. Oi, gente, tudo bem? A minha dica de hoje é a minha série preferida, chamada Modern Love. Ela já tem 2 temporadas e cada episódio vai contar uma história diferente sobre vários tipos e formas de amor. Tem na Amazon Prime, eu já chorei e ri com essa série, que chega a ser vergonhoso. Então, é maravilhosa pra você que tá procurando uma coisa mais levinha pra assistir esse fim de semana. Ah, eu ainda não assisti, eu vou conferir. Adorei. Amo essas séries de choro. Eu nunca assisti, mas eu já vou correr pra colocar lá na minha lista, porque adoro séries. Uhum.
Pessoal, agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltaremos para a entrevista da semana. E bom, para encerrar esse programa, não vou encerrar daqui a pouco, então Entre Nós já volta. Agora, na nossa entrevista da semana, temos os coordenadores dos outros 3 programas da nossa querida Rádio Mackenzie, para comentar um pouquinho sobre o programa especial em comemoração aos 100 anos da rádio no Brasil. Lucas Monteiro, o Botuca, que é coordenador do Arquibancada, Israel Filho, o Issa, do Radar, e a Esther Cassavia, a Teca, do Crossover. Estarão comigo hoje para uma conversa super legal sobre os 100 Ondas de Rádio, que está ao vivo toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, aqui na nossa rádio. Sejam muito bem-vindos, Issa, Teca, Botuca, muito obrigada por toparem esse bate-papo e esclarecer para a galera um pouquinho sobre esse programa. Oi, Isa, tudo bom? Muito obrigada por convidar a gente. Estou muito ansiosa porque é a primeira vez que eu estou sendo entrevistada e não fazendo uma entrevista. Então, olha, que honra! Eu tô que legal. assim, uau! Já é minha segunda e a minha segunda do Entre Nós. Segunda Olha entrevista só. dada Muito pela Entre querido Nós. ele. Fiquei com Nossa. inveja. Não, eu acho que a primeira entrevista nem foi muito por minha causa, né? Ih, muito polêmico. Bom dia, Isa. É um prazer estar aqui, né, novamente no Entre Nós, né? É minha segunda entrevista também, para o Entre Nós também. Exatamente. Mas é sempre uma sensação de primeira entrevista, aquele frio na barriga, porque Aquele normalmente a gente friozinho. está entrevistando, É né? verdade. Exatamente. Agora que eu pensei, é a minha segunda entrevista também, porque a gente fez um modelo híbrido, não foi? Isso, Lá foi. na É o pandemia. primeiro presencial. Ah, é o primeiro É o primeiro presencial. presencial. Vamos pontuar isso aqui que é importante. Exatamente. Bom, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho por que vocês escolheram esse nome pro projeto. Bom, a rádio no Brasil está completando 100 anos e pensando nisso a gente escolheu 100 ondas de rádio, porque ondas também está relacionado com rádio da forma como se propaga. E foi uma forma da gente pensar no nome que tivesse tudo a ver com o projeto. E qual que vai ser e qual que é a ideia do projeto? Então, na verdade, a ideia é que até setembro, que é o mês que vamos comemorar os 100 anos de rádio, a gente entreviste toda segunda-feira alguém que trabalha de fato com rádio. Pode ser um ex-mackenzista, que não é ex-mackenzista, né? É Ex-aluno. ex-aluno do Mackenzie. Mackenzista sempre. Mackenzista pra sempre. Exatamente. E essa é a nossa ideia. Toda segunda-feira precisa ter essas entrevistas. E quais entidades que estão participando? Acho que a galera já vem acompanhando, mas vocês podem falar um pouquinho mais disso e falar quem ficou encarregado do quê, se os professores também estão inclusos. Assim, né, as entidades que estão participando, obviamente, somos nós aqui, né? Estamos entre entre nós. nós. Entre nós, Estamos entre literalmente. nós aqui, o Radar Mac, né, tá participando, o Crossover e também o Arquibancada, né. Dentro de cada entidade ficou uma pessoa responsável por uma área. Então nós temos o Booking aqui com a nossa querida Teca, Olha ela. que fica responsável por Poderosa. buscar os entrevistados, Junto né? com o Gabriel Modesto, Junto com que o Gabriel é do Radar. Radar. Para de puxar saco. E particularmente Não vocês estão fazendo um consigo. trabalho incrível, nossa. tô Aí tem adorando. aí você mesmo, que Eu tá fazendo mesma. parte A galera de artes, né? do pessoal de artes, que ficou responsável pelo logo maravilhoso, Ficou pela incrível. Ficou muito legal. identidade visual. Nossa, ficou Alô, incrível. Thiago, dentre nós, parabéns. Tá incrível, tá incrível. O Arquibancada, junto com o Radar, tá responsável também pela mediação das mesas. Quem é que vai apresentar o programa na próxima segunda? A gente Nós que- 4, no É. caso, né? A gente tá muito Eu panela acho aqui, incrível. eu A acho. arquibancada não tô vendo fazer muita coisa. Eu acho que a gente pode reclamar, Brincadeira, né, Teca? Botuca. Não, eu vou me retirar. Ih, Vou levantar e sair. E como que foi e como que tá sendo o desenvolvimento desse projeto? Então, tá sendo bem... No começo é aquela ansiedade, né? Porque a gente fica assim... Ai, quem que vai ser o próximo entrevistado? Ai, meu Deus, não consegui fechar. Quem que vai falar? Ai, mas eu não sei falar de esporte. Gente, é pra se desafiar. Não é uma coisa assim, ai... eu só vou falar de entretenimento. Não, é aquele momento que é pros apresentadores se conhecerem. Eu não conheci... Não é que eu não conheci o trabalho do Arquibancada, não é isso. Mas Eu acho- Não é isso, Não não, é isso. acompanha. a gente não nunca acompanha. sentou e falou assim, vamos fazer um programa juntos? Nunca Juntos. teve isso. Então, Não, esse isso é tá sendo... inédito. Eu acho que Eu esse tá acho sendo o também. maior desafio, assim,
do projeto em si. E tá sendo muito legal. Acho que uma vivência pra todo mundo, né? Juntar Com todos certeza. os programas. Nossa, Uma seria muito integração, especial. uma É. união muito boa, que eu também tô sentindo isso, de poder trocar conhecimentos e conhecer novas pessoas de Ainda outros mais depois da programas. pandemia, que acho que todo mundo se afastou um pouco da rádio, agora todo mundo juntando aqui, tá bem legal. Exatamente. Realmente. Né? E outra coisa, outro ponto legal são os próprios entrevistados, que nem nessa semana, na verdade, eu ia falar semana passada, que eu entrevistei o Luiz Nascimento, foi tão legal, porque você vê a pessoa falando de rádio com uma paixão, e você fala assim, gente, eu não vejo isso na TV, porque, óbvio, estou na TV. Mas, assim, é muito, muito legal. E só pra falar também, né, é legal essa integração, o professor Vanderlei Dias de Souza já cobrava isso da gente, essa verdade. integração Verdade. entre os programas. O Arquibancada é mais antigo, né, foi desde 2015, depois a gente já começou a ter um contato com o Entre Nós, com o Crossover, mais recentemente com o Radar. Radar é um bebê, né? É, Surgiu esse uma ano. criança Mas já ainda. chegaram pra causar, né? Pois já é. estão super É uma alto, criança né? ainda perto dos outros programas, mas foi bem legal a gente ter. A gente já se conhecia, né? Eu já conhecia o Sim. Isca inclusive já participou do Arquibancada, a gente já tinha contato e daí Eu a gente... assistia, desculpa Não, te cortar. não, você não Mas, assistia. não, na pandemia, eu lembro As certinho, famosas eu lives. assistia as lives de Eu já vocês. entrei em Eu algumas via- lives Eu comentava também. vários Mentirosa. corações. Como você é de Deus, mentirosa, Você mandava Esther. aqueles boa noite, gente. Boa noite, eu mandava gente. também. Eu já entrei Cadê? em Eu já várias mandava lives. assim, cadê o Pedro Rubner, que não tá aparecendo? Ai, gente. E vocês comentaram também do logo, né? Da identidade visual. E como que foi o desenvolvimento pras cores? Porque cada programa tem uma cor, tem uma identidade. Como que vocês conseguiram juntar Não, não, não. todas em Isso uma foi um grande só? Não, desafio, pera aí. né? Cada programa tem uma cor, não. O Arquibancada é tricolor. O Ah, Arquibancada tá bom, vamos lá, tem vamos- vermelho, preto e branco, assim como o Radar. O Crossover tem as cores vermelhas. Sim. E Tons daí, o vermelhos. Entre Nós A tem gente um tem que ser azul, diferente. um azul e um laranja. Então, pra gente tentar reunir Mesclar. todas as cores Aham. foi bem difícil. Mas, como a gente tem Vocês uma... cortaram o azul, é isso? É, a gente cortou Entre Nós. A gente não, né? Foi o próprio Entre Nós Foi a que própria- O próprio Entre desenvolveu. Nós que Pra desenvolveu tudo. caber pra todo mundo, tinha que tirar uma cor. A gente teve que abrir mão, não teve jeito. Pois E é. daí como a gente pensou, né? O laranja já é muito próximo do vermelho, o preto e o branco são duas cores universais, a gente conseguiu desenvolver. A gente não, né? Eu não vou me incluir nessa. Ah, bom. Porque Sem eu- mérito nenhum. Porque o moço. Thiago, Thiago o arrasou. pessoal de redes Tem uma razão. tá fazendo um grande trabalho. E o Thiago, ele pensou Sensacional. muito bem. E ficou uma identidade visual muito bonita. Eu particularmente gostei muito. também. Você olha e você consegue Ficou ver muito marcante. um pouquinho de cada programa ali, né? verdade. Isso é bem legal. Eu acho também, realmente. Eu acho que faltou um azul ali. Não ia destoar muito. Mas o azul azul é bem muito bebê. presente entre nós, é pra chamar atenção, entendeu? Não, e Chama realmente mesmo, chama. porque é muito bonito o logo Ai, de que vocês. bom. Ah, tô adorando Até esse que puxa puxando saco. Gente, eu tô Ela no quer programa voltar no delas, eu programa, quero ela voltar quer mais Eu quero, vezes. eu quero voltar, tá? Quero Ai, voltar. Vou então vem. A começar. próxima vez, só não combina de vir eu e o Botuca juntos, Tá tá bom, bom? verdade. Obrigada. Melhor. Essa é a ideia? É puxar o saco pra voltar pro programa? É lógico, eu tô Então adorando tá. ser Não, entrevistada. tudo bem. Então vou fazer isso. E vocês podem contar um pouco pra gente de como surgiu a ideia do slogan? O slogan. Hum, Vamos lá. Um século em sintonia com a história, né? Esse é o nosso É esse slogan, né? mesmo. A rádio tá completando 100 anos no Brasil. 100 anos é um século. Uhum. E dentro desse todo esse tempo, aconteceu muita coisa que a rádio pôde vivenciar, pôde transmitir e informar a população. Foi um dos principais, ainda é um dos principais meios de comunicação em massa, né? Bem antes da TV, né? Então, muitas coisas aconteceram nesse tempo e a gente quer contar nos nossos programas a história desses momentos, alguns fatos importantes, algumas curiosidades do que aconteceram em todo esse tempo, né? E Então, trazer até pílulas de pessoas contando como que a rádio Exatamente. afeta diretamente a a vida vida da dela. pessoa. Sim. Porque até no nosso último programa, no 100 Ondas de Rádio, o Luiz falou que tem muitas situações que, assim, as pessoas, elas estão com o rádio ligado e prestando atenção, nem prestando atenção, mas assim, pensando, nossa, ai, que horas são? Ela pelas horas que o programa fala, ela tá se encontrando no dia a dia dela, sabe? É muito legal você parar pra pensar e falar, nossa, realmente, a rádio me Sim. afeta não só pelas notícias, mas pelo meu dia a dia. Uhum. Sim, sim, é verdade. E assim, não só como notícia, mas a rádio também é entretenimento, né? Teve rádio novela, teve muitas coisas, com né? certeza.
futebol. Você escutar Futebol, um esporte. Futebas na A rádio ideia é de- muito legal. A ideia de unir todos os programas é o legal que a gente tem. Tipo, um representante de entretenimento, tem um representante Exatamente. de esporte, tem representante de notícias, políticas, né? Então a gente mistura bem, né? misturou bem até. Acho que isso que foi o mais legal, né, dos programas, de ter áreas diferentes. O Arquibancada acho que é o mais distinto, né, de ter Tá de vendo? ter É o esporte. azul da vida. É diferente, né? Tem que ser o diferente. entendi. Tem o Arquibancada, que é só de esportes. Aí o Radar Notícias, como o próprio slogan do Radar diz, notícias do Mackenzie e do mundo. E daí, talvez o Entre Nós e o A gente crossover tá junto nessa, tem, vai a, ser tem vermelho, uma, né? Eu uma acho que é. proximidade maior Uhum. de ter a parte de entretenimento, de música. Eu acredito que seja o programa mais próximo. Mas ter nichos diferentes, pessoas diferentes, e a gente consegue reunir, né? Então, em cada entrevista, a gente coloca pelo menos 2 programas inclusos. Pra Então, trocar esse conhecimento, pra né, gente entre, realmente. entre os programas. então É importante. E assim, mas você disse que o esporte tá mais deslocado, mas ali no esporte também envolve um pouquinho de Sim, política. sim. Sempre dá tá pra- muito dá pra envolver conectado. bastante. né? Gente, querendo ou não, a política ela vai entrar, seja em tudo que é qualquer área. Ela, É tá no, verdade. ela tá no entretenimento, ela presente tá em no tudo. futebol, ela tá na economia, Lacrou, ela tá Tá em em tudo. lacrou. Não, lacrou. Teca, você arrasou. Arrasou, mano. Meu amigo, eu sou lacradora. Ai, Mas na própria entrevista com o André Ranieri, que foi na semana passada, que foi o Arquibancada, eu fui o âncora em parceria com o Radar, o Gabriel Modesto também foi intermediador. E nele o André fala muito sobre política, né? Cita a política e futebol, esporte, né? No geral, se misturam, né? Então é muito debatido, é muito discutido de não entrar em... não se vamos misturarem. separar, né? Os dois não tem Não como. tem como, gente, é não verdade. tem como. E outra coisa que vocês tinham perguntado os professores que estão participando do Sim. projeto, né? Nós temos o Vanderlei Dias, nós temos o Tio Bufa, só consigo chamar ele de Tio Bufa. O Álvaro É verdade, Bufará, é ele mesmo. Inclusive, ele tem um E a programa que Márcia Detone. tá indo pro ar, né? Aqui no Faz. Mackenzie Isso. Parceria, que é o Faz Rádio seu Frequência. merchan, vai. Rádio Rádio Conta, Frequência, conta. tá Olha indo, só, tá indo podem pro ar. conferir, hein? E Teca, você também comentou de pílulas que vocês estão procurando dos entrevistados. Como que tá sendo esse processo? Então, a gente ainda tá no processo. Vocês já conseguiram alguma? Acho Não, que já o temos Modesto O Modesto comentou. conseguiu uma. Eu esqueci o nome do entrevistado. Mas do vocês ainda não Modesto. entrevistaram ele, né? Não, ainda não. Mas logo vai estar no ar aí As nos pílulas pra vocês intervalos conferirem. da Rádio Sim, Mackenzie. E como que foi o processo de organização do planejamento do projeto? Porque ele não surgiu do nada, né? Como que foi toda a etapa? Você me complicou. Você pegou a pergunta mais difícil. A gente te Botuca. ajuda, Botuca. Como é que foi a logística? É que Botuca? você que é o senhor das reuniões, tinha que ser pra você. Entendeu? Eu? Você que sempre tá marcando reunião. Então a gente queria Você saber que de coloca a você, ordem. Botuca. Eu colocar a Não, ordem. você As chega na reuniões reunião e fala, não, vamos presenciais. anotar, porque senão daqui a pouco a O gente não senhor sabe das o que tá atas, acontecendo. quando a Teca não tá. As Ata da atas. reunião. Muito boas minhas atas que eu ia falar. Bom, mas foi uma ideia. Eu acredito que a ideia inicial tenha sido do Vanderlei, né? O Vanderlei que deu a ideia, reuniu os programas, e daí ele tinha conversado primeiramente com vocês dois, com Isadora Henriques. Não, só uma Israel. curiosidade aqui antes. Na verdade, esse especial Foi- sem ondas Foi excluído. de rádio, calma aí. Ah, conta. Calma aí. isso. Na verdade, era pra ser uma coisa do Entre Nós. O Entre Nós ia fazer um Ia ser especial. um exclusivão Só entre é nós. isso, A é gente isso, queria- Entre Nós. Vamos contar, né, Maria? Em Com off, certeza. a gente queria outro dia na rádio. Então ia ser segunda Então, e eles sexta, queriam, o Entre como Nós. eles queriam espaço, dois né? programas, então. Olha isso, o Entre Nós chegou depois da arquibancada e do crossover Não. e já queria sentar na janelinha, na janelinha, né? falar, Pagar meio e mandar beijinho ainda. Tá podendo, né, Isadora? Não, mas aí a gente queria envolver vocês também. É, Então a sim. gente queria Ah, envolver por todo que mundo. não? Mas eles falaram, não, vai ser muito trabalhoso. Vamos envolver o resto. Não, é que Muito entrou uma difícil, galera é. nova no Entre Nós. A própria Sim, Maria sim. entrou agora, a gente falou, vamos botar essa galera pra trabalhar mais dias. Aí, Mas Maria, você aí- tá vendo? Você tem que trabalhar. Com certeza, tô trabalhando. Com uma chefe dessa? Nossa, Ah, Isadora tá me colocando pra trabalhar. Trabalho árduo. não é? Mas e aí, dessa ideia surgiu, né? Que era pra ser um programa exclusivo do Aham. Entre Nós. Aí a gente ampliou um Vamos pouquinho os incluir todo horizontes, mundo, né? né? Ampliou pro radar, Ampliou pro radar. ignorando novamente o Mais uma crossover. vez. E E o o- não, Mais calma uma aí. vez. Aí o radar falou, não, por que não colocar os outros, né? Calma aí. É, o Não radar coloca o radar ajudou, hein? numa fria, não, viu? Não, o Vanderlei falou comigo, ele falou com você, né? E aí depois falou com todo mundo. Aí- Não. aí- Não foi nem o Vande que falou com a gente, foi vocês dois Foi, primeiro que eu- vocês mandaram Ih, eu mensagem. nem lembrava. Ela mandou pra mim, tem uma proposta muito legal na rádio que eu não sei o quê. Foi. E eu, Tem uma proposta muito legal. Vamos trabalhar mais. vamos trabalhar mais. Isso. A gente não tem quase trabalho, vamos Pois é. colocar mais um pouquinho.
Mas foi Exato. isso, a ideia inicial foi do Vanderlei. O Vanderlei teve essa ideia, tinha conversado com a Isadora, depois conversou com o Isra, e daí a gente abriu para os 4 programas. Uhum. E como eu falei, né, em cada programa, em cada entrevista, a gente coloca pelo menos 2 programas da rádio pra fazer. O Vanderlei teve a ideia e a gente aperfeiçoou, porque a gente é É top. isso. Ele É. jogou a ideia. bem- e Todos os fica- queridos, né? Ó, Realmente, de não tem verdade, modéstia à parte, ficou bem organizado. A gente conseguiu Olha, eu organizar acho, viu? muito. E o que a Teca tinha até citado sobre as entrevistas. Ainda a gente só fez entrevistas, a gente não conseguiu ainda trazer as curiosidades. Uhum. Mas a Mas ideia em breve vai estar aí. é trazer as Gente, curiosidades. estaremos aqui até setembro. É, coisa 3 Calma, boa. meses. ainda tem muito programa pela 3 frente. meses, Não se antecipem. muitas entrevistas, muitas pílulas. Então, a gente vai... Acho que o meu maior medo era no comecinho. A gente É. dá Sim. aquele pontapé inicial. Não, Na hora e o que a frio gente deu- na barriga da estreia. A gente tava No dia marcando da a estreia. nossa. Faltando era assim, a estreia já tem que ser semana que vem. Semana que vem não tem nem entrevistado. Como que vai É. entrar? Foi uma loucura a estreia. Não, e pior que assim, a gente tentou estrear 2 semanas antes, mas falei, não, vamos adiar um pouquinho. Aham. Aí Vamos no fi- adiando. A gente vamos foi adiando adiando pra gente bastante. conseguir organizar. E por mais que a gente teve esses adiamentos da estreia, Uhum. eu acho que é importante. Não dá pra você chegar aqui e fazer uma coisa totalmente É, a gente tem que desorganizada. organizar Com tudo certeza. antes. De qualquer jeito. Não dá, Não não dá. dava. Tá, e tudo que a gente falou agora se une pra formar o projeto. Mas qual vocês acham que é o ponto principal do projeto? Eu acredito que o ponto principal não seja apenas só falar dos 100 anos de rádio, que é o título, mas sim essa integração entre os alunos. Eu acho que esse é o principal. Acho Vocês que... podem discordar, mas assim, Não, eu olhando Eu concordo. concordo, É a concordo. maior experiência que eu tô tendo assim de integração entre os programas. Eu concordo. A gente não tinha antes, né? Tinha o básico, que era ter o boletim esportivo do Arquibancada no Radar Mac. E daí é um tempo curto, são 4, 5 O minutos. Entre Nós também tem. Agora o Entre Nós também tem. Invejosos. Mas Chegaram foi convidada. depois. E eu fui convidada também pra quarta-feira falar um Olá. pouquinho sobre Viu? Stranger Things. Invejosos, né? Mas a gente tem um curto período, né? De 4 a 5 minutos dentro do Radar Mac. Daí toda quarta-feira a gente faz o programa, faz o boletim esportivo. Uhum. E esse era o máximo que a gente tinha tido de integração entre os programas, né? A gente já tinha feito reunião, eu e o Isra, os 2 coordenadores de 2 programas diferentes, pra gente tentar ter essa integração maior, já cobrada pelo Vanderlei. Uhum. E daí a gente conseguiu. Com a volta do presencial também influenciou Ajudou muito, né? muito, ajudou muito a gente. Tanto que no dia 7 de março foi o dia que a gente cobriu a volta das aulas presenciais. Nossa, foi sensacional. Foi legal. muito bom. E naquele dia a gente conseguiu fazer um programa de cada, né? O Radar cobriu tudo, foi o responsável por Uhum. cobrir toda a manhã. Mais de 6 horas de programa Caraca, ao foi puxado, vivo. hein? E cada programa teve uma participação Sim, na com rádio. certeza. E ainda a gente teve a parceria do Dacan, né? A gente não pode esquecer É do verdade, Dacan. nosso querido diretório. Nosso querido diretório, que inclusive a gente quer trazer alguém do Dacan pra fazer um programa na rádio, Futuramente né? vem parceria Ah, aí, se viu? não for o Rubner, não aparece é. em todos os Rubner, lugares. eu Eu sou suspeita pra falar que eu também sou do Dacan, mas eles Eu chamaram também a gente... sou do Ah, é, eu e a Dacan. Por isso que eu não Teca. gosto. E até. E a gente queria trazer aí uma ideia boa pro Não, a Sem gente- Ondas e juntar com o Dacan no futuro entrevista aí. Vamos ver se dá certo. Esperamos, sem spoiler, esperamos. sem spoiler. E... Vamos lá. Vocês imaginavam que fosse ter toda essa ideia esse ano, que a gente fosse juntar todos os programas? Acho que foi novo pra todo mundo, né? Não fazia ideia que ia surgir esse projetinho assim. Eu no acho nosso Eu não até colo. sabia nem que a rádio ia fazer 100 anos esse ano. Eu também tipo, não. Eu Eu descobri. acho até que depois de setembro a gente ia ter que engajar em outro programa, entendeu? Porque tá fazendo muito sucesso. A Será? cara de todo Será? mundo, a cara de pânico. Sorte que eu não vou estar mais, sorte A que eu já cara vou de ter saído da pânico de todo arquibancada, já mundo. vou fechar 2 O anos Botuca agora. é louco pra vazar de todos E a os gente projetos incluindo mais possíveis. ele, assim, né? Não. Não, mas ele vai participar sim. Ele não Eu vou consegue, participar. ele não consegue Eu fugir, ele vai ser falei, bem- o arquibancada eu fecho agora em junho, julho eu Você vai fechar o arquibancada. Fechar o arquivo. eu fecho, Acabou a eu arquibancada. fecho o meu ciclo Esquece. dentro do arquibancada, mas eu continuo no Sem Ondas pra encerrar esse projeto. Ah, que bom, não vai abandonar a gente. comecei- Não, a gente nem Comecei deixa. junto com vocês, eu vou terminar junto com vocês Tá até certo. Aí, setembro. muito bom, uma notícia boa. Olha Mas só. Até parece Eu que faz acho. favor. Ah, eu vou ficar com vocês. então ele eu não não vou ficar aguenta. mais, mudei de ideia agora. Não vou mais participar. Você falou de encerrar ciclos. Eu não tô preparada pra largar o crossover, Também gente. não, sabia? Foi Tava desde falando o disso primeiro com as semestre, meninas. desde que a gente entrou na faculdade, esse Exato. projeto nasceu como Cancelados. Aí ele foi cancelado por causa do nome. Foi cancelado. E renasceu Para. como crossover.
crossover. não Para, tô já é preparada. projeto crossover. Já é projeto. Não, mas é um querido, mas ele vai Ah, acabar. Você não tá entendendo, vai acabar. Não A partir do fala que semestre vai que vem vai acabar. acabar. Não, não vai Bota acabar. gente Não Não, vai. mas não, vai nova. acabar assim, com nós, Ah, né? sim, A gente vai tentar passar pra outros bichos, Uhum. talvez, outras No crossover pessoas. só tem gente do quinto semestre, né? Sim, é uma panelinha Ah. fechada no Então crossover. vocês têm que colocar mais gente, porque Puxa o senão... pessoal de outros cursos também, né? Sim, Isso é é legal. uma seletiva. Sim, eu faço economia. É que a tô gente- aqui. Exatamente, tá isso é muito vendo? legal. É o próprio exemplo. É que, gente, Eu vou é falar, muito difícil pra mim. Eu tenho já uma boa fama de fofoqueiro. Então eu vou Imagina, focar. você... Eu vou fazer uma fofoca aqui. Que Ao a gente tava, vivo, a na gente rádio. estava Não tô discutindo. preparado, virou rádio fofoca. Estava eu, Esther e Issa discutindo isso na cozinha. E daí a gente comentou de fazer o processo seletivo antes do Entre Nós. Porque o Entre Ah, Nós rouba exatamente. todas as É pessoas. verdade, ele vai Pega pessoas de outros cursos. Então a gente Tá tem que. vendo? Eu Mas falei vocês vão só- abrir pros outros cursos Não, também? eu falei Não, não sorte sei. que. Sorte que o Arquibancadas Tem um tem um nicho nicho muito específico, né? completamente Mas diferente. engraçado Senão... que tem gente do arquibancada também no Entre Nós, né? Então a gente não pode muito falar isso. Não, mas olha, muito- eu vou contar por experiência própria. Esse semestre, né? O primeiro Aham. semestre do Radar um bebezinho lá, precisando de gente, nascendo, Foi, né? foi bem Entreguei depois o do isca, nosso. E aí a gente fez o processo seletivo simultâneo com o Entre Nós. Foi. Só que o Entre Nós, péssimo. o Entre Nós, o resultado saiu um pouquinho primeiro que Foi a gente, né? mesmo. Quando a gente foi fazer o nosso, chega um monte de gente e falou: ah, então, já tô no Entre Nós. Ah, então, falei, eu ah, não não quero ir pro radar, mas acredito. agora que eu entrei no Entre Nós, que é o famosinho... Mariana, aconteceu isso Tô com você, fora. né? Não. Ah, então Não, tá mas bom. muitos seus colegas, viu? Podem falar pra eles que eu sinto rancor deles. Não Porque fala olha- Faz isso da listinha do galera. nome depois. Né, ó, depois eu vou É porque eu passar. acho que o radar era novo, a galera não conhecia ainda. Não, Mas exatamente. agora a gente até ajuda Ah, mas a assim, divulgar. apesar de tudo isso, entre umas pessoas muito legais, assim. Inclusive tem uns que fazem parte do Entre Nós Aham, e é do verdade, Radar, tem né? gente também. Tem gente que eu até roubei do Roubou da Entre gente. Nós, por exemplo, a Mari Magalhães. A Mari. Ela Não, a começou Mari no é. Entre Nós. Quem que cuida das Foi pra redes cá. do Entre Nós, que eu tô querendo roubar também, já que Ai, é eu não posso ser roubada. Você mesma? Bem-vinda. Brincadeira, não, tem um grupo crossover. grande, tem um grupo grande. Agora eu falo o nome, não dá pra falar todo mundo, mas Uhum. a gente até foi pra outras plataformas. Então tem Twitter, LinkedIn, o TikTok agora, que Tá também as arrasando. meninas estão... Tinder. Olha só. Ah, vamos falar da nossa parceira com o Yumet? Ah, Adorei legal. a deixa. Você gostou, Adorei foi a de propósito. Ó, pra quem quiser, o nosso código é Entre Nós, o Radar e o Crossover também tem. É Crossover e Radar, não é? O código? Radar Mac, o nosso. Radar Mac, e o de vocês é? Crossover, Ah, Mac. então sucesso. Quem Gente, quiser Dia dos baixar- Namorados tá chegando aí, dia 12 de Exato. Quem quer junho. ficar aí. sozinho? Ô, Pois Isca, é. que isso? Como que dá? 2 semanas não dá pra começar a namorar. Mas não Gente. precisa namorar, você só precisa estar só com um alguém. Você só precisa ter tá. festa. Entendeu? É só um chamego. Você quer ficar sozinho no Dia dos Que Namorados? isso, não precisa Isca? ficar sozinho. Que entendeu? isso? É só baixar o Yumet. Ele Pois tá, é. ele tá Marcar tocando os no ponto. dates. Eu já falei pra Isadora, eu não baixei o match porque eu gosto de relações Você verdadeiras. pode encontrar E relações quem disse Relações que o verdadeiras. Yumet são verdadeiras. relações O povo fica falsas? metendo louco. Não, mas Gente, é ele tá verdade. julgando quem se Tá conhece por redes Sim. sociais. Aplicativos, não. exato. Completamente contra. Não dá. Já rolaram vários namoros, casamento pelas plataformas agora, assim, entendeu? Então eu acho Fala que você mal tem que dar dessas uma pessoas chance. agora. Quem? Quem o quê? Fala um casal que saiu do Tinder. Vai sair uma entrevista que a gente fez, que a gente tem parceira do Yumético da Can também. Então a gente conseguiu entrevistar uma pessoa que agora tá namorando sério, que deu um match no Yumet. Namorando sério faz 1 semana. Não, desde a pandemia. Tipo, Uau! Olha É só. legal ver essas histórias. É pra você dar uma chance também. Eu entendeu? Olha, dei um mas é- match hoje também com o tal de Bruno. Será que vai vir Bruno! aí? Gente, Bruno. Ao vivo. Ao vivo. A Match gente com Dia o mudou Bruno. totalmente o foco agora. A gente Não, mudou é, totalmente vamos de voltar, a assunto. gente vai Desculpa, mais fui eu, parceria. fui eu. Voltando. Sobre as entrevistas, quais vocês acham que vão ser os nichos que vocês vão explorar mais, que mais vai estar presente mesmo? Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? É, Não tem com certeza. como a gente, vamos focar só esportes, entretenimento. Não, vamos trazer tudo. Eu acho que esse é o um diferencial do pouco. programa. Sim, é verdade. E é legal a gente trazer pessoas de nichos diferentes pra gente saber como é que é trabalhar em outras áreas também, Sim. né? Uhum. Por exemplo, o Arquibancada focado mais em esporte, ele vai estar lá apresentando com um entrevistado de esporte, mas se tiver alguém do radar ali, tipo, já vai entender, nossa, é assim que trabalha num mercado profissional, né? verdade. No mundo do esporte. Então eu acho legal ter nichos diferentes, com programas diferentes, pra ter essa integração maior. Exatamente. E já posso dar um spoiler da próxima entrevista? Pode. De segunda-feira que Pode. vem? Tá pode. tranquilo, vamos lá. Então, Atenção, segunda-feira, às 11h30, na Rádio Mackenzie,
tem a entrevista com Isabelle Moraes. Ela é narradora e comentarista da Rádio Bandeirantes. E a gente vai fazer uma bancada feminina. Então vão ser Nossa, vai duas, ser tudo. Sensacional. duas integrantes do Arquibancada. E uma integrante do crossover. que Quem no será a caso integrante do... Eu, Quem eu já será? tô sentindo que será eu. Olha será? ela. Mas acho que é o que o Isra realmente tava dizendo, sobre ter essa integração. A Esther mesmo tava brincando lá fora, falando, pô, nem entendo sobre Só sei falar futebol. do Palmeiras, acabou. Ah. E do Rafael Veiga. Por isso que ela escolheu o microfone verde hoje, hein? ó. É. Exatamente, foi proposital. Eu me recusei a sentar no microfone verde. Mas o que a Esther mesmo falou, né? De não conhecer muito sobre o futebol e ainda assim conseguir Uhum. fazer esse programa. Então acho que vai ser bem legal a gente ter uma bancada feminina. É muito Realmente. importante ter por causa da representatividade. Mas também tomara que tenha cada vez mais. E de deixa Falou as de mim, mina mas falar, ele acabou hein? de dar uma lacrada, vocês viram, Você né? viu? Ele falou de mim. Total. Nossa, a primeira vez que Usou eu posso te elogiar, representatividade. botou... Representatividade feminina. Primeira vez, Isadora? É lógico. Eu ia perguntar pra vocês o diferencial do programa, vocês acabaram falando. Eu acho que a gente poder juntar mesmo esses programas E se desafiar. se desafiar totalmente. Essa integração é muito boa. É muito legal, gente. E qual que é o tempo de duração do programa? A Pode duração falar, Batuca. média. Pode falar, Esther. Pode falar isso. Então eu falo, já que ninguém quer falar, eu falo. Os três eu foram posso da falar vontade. também. Foi muito É uma engraçado. resposta muito simples. A duração média do programa é de 1 hora, né? Ele Nossa. começa 11h30 e vai até meio-dia e meia. Ou, eventualmente, uma entrevista pode se estender um pouquinho mais, outra um pouco menos, né? Depende muito do entrevistado, depende muito do conteúdo que a gente tem no dia. Sim. E a gente tem um intervalo. São 2 blocos, normalmente. Então tem um intervalo, então é aproximadamente 1 hora de programa. Assim como os outros programas daqui da acho rádio legal também. já falar, né, o horário de cada um. Segunda a gente tem o Sem Ondas de Rádio, todos são no mesmo horário, né? 11h30, Isso, meio-dia e meia. 11h30. Aí terça tem o Arquibancada, quarta é o Radar. Isso. Quinta-feira o Olha, já crossover. decorei. Sexta temos Entre Nós, né? Ai, gente, O que melhor, legal. o melhor. Legal que a gente tá Rádio ocupando a recheada. rádio de segunda a sexta-feira, sempre tem Não, um programa muito legal. ao vivo. Eu acho que à tarde até tem outro, não sei, depois a gente tem que conferir. Vocês sabem se tem outro programa? Eu lembro que tinha uns. Tem um dos Natans, É, né? dos Eu não sei Natan, qual é o não dia, sei. mas Muito tem. legal dos Natan. Mas eu acho legal até pra essa galera que tem vontade de fazer programa vir participar também. Ou Com entrar certeza. nos nossos programas, que acho que cabe de todos os nichos, ou criar um outro também. A faculdade tem esse espaço, a gente tem que aproveitar. Tem que enquanto aproveitar. tá- Muita tá gente aqui. não conhece a rádio, né? Exatamente. Principalmente de outros cursos não conhecem rádio. Quando a gente chama assim, nossa, uma 15 tem uma rádio? Como assim? Sim. Muita gente pergunta. Maria, conta pra gente, como que você descobriu? Tava como no que grupo chegou em dos economia? bichos. Chegou lá? Chegou no grupo dos bichos o link. Ai, participe do nosso processo seletivo. Aí eu falei, tá, eu amo falar. Será que eu vou? Tipo, eu já pensei em fazer jornalismo. Olha. Vou tentar, né? Não tipo, faça. Brincadeira. É exclusiva essa. uma Exclusivo. experiência totalmente diferente. Aí, tanto que eu falo na minha sala, ai, vou gravar podcast, o pessoal fala, você tá no curso Nossa. certo? Tipo, Mentira! Já vai Aí- aparecer imagem de economia. Tô adorando. Divulga Ah. mesmo. Divulguem. vou vir falar sobre economia pra vocês. Vamos fazer um Mas- bloco pra eu falar Olha, sobre eu posso te convidar pra fazer no parte do radar de economia, porque a gente precisa de um especialista Olha, em ele economia. roubando mais gente. Eu vou roubar mais gente. Roubando ao vivo. Cara de pau. Mas foi pelo grupo dos bichos mesmo. Que legal. E você tá gostando? Tô amando. Agora a gente virou os Ah, entrevistados, eu não né? consigo, eu não consigo não perguntar. E aí, Maria, Você tá há quanto não, Não vale tempo falar no que Entre não, eu tô Nós? aqui. Eu tô faz 2 meses só. Ai, gente, Aí eu tô que legal. participando de algumas... As legendas icônicas do Instagram, Legendas, ela sim. manja muito bem. Ela Eu amo escreve fazer É o muito que bem. coloca legendas. emoji. Ela Eu coloca. Mas uma coisa que eu sempre esqueço, o espaço entre os emojis. É verdade, a gente pega no pé dela, tadinho. A Mari Magalhães, você comentou, ela que coordena as meninas, então. Ah, legal. Elas estão sempre conversando. A Mari Love? A Mari Love. Da minha sala? Ela mesma. Maravilhosa. Não, eu É uma vou fofa. falar. O que puxa o R também não tá escrito. Maravilhosa. Deixa ela, Bubu, Não, eu pelo deixo. amor de Deus. E ainda sou do interior também. Mas Interior. esses Interior. dias Interior. tava tendo gravação do programa audiovisual e ela falou um albergue, mas puxou tanto R. Eu falei, eu nem tinha visto quem tava apresentando. Quando eu ouvi o albergue, eu descobriu falei, é na a hora, né? Mari. É a Mari Love. Mas a Maria é excelente, né? Ai, Ela fala adoro. muito Ela bem. fala muito bem. Eu já Ela tava fala muito bem. apresentando um trabalho. Gente, ela fala muito bem. Ela é muito didática. Ela vai que vai. É isso Ela mesmo. é muito boa. Só uma coisa que o Isca tinha falado, né, da duração dos programas, é 1 hora, né? A gente tinha pensado antes, a ideia inicial era ter 20 minutos de curiosidades. Nossa Então, senhora. ia ficar um programa maçante, a gente Sim, não é ia verdade, conseguir sim.
atrair um público, ninguém ia aguentar a gente falando 20 Não minutos ia. de Não curiosidade ia ter antes de como. cada Não, programa. ia ser muito E as chato. entrevistas estão sendo tão legais, tem tanto conteúdo dentro das entrevistas, Que já tá ocupando o programa todo, a gente né? Sim. ocupa o programa todo, até às vezes passa, a gente faz o primeiro e segundo bloco, a gente tá Tem que correr às vezes pra correr terminar, né? pra conseguir dar verdade. tempo. Então, a gente vai colocar ainda E a gente tinha essa preocupação da entrevista talvez não render tanto, né? E a gente tinha pensado, qualquer coisa a gente coloca 2 entrevistados em um único programa. Mas Nossa, um essa só a ideia, gente não quando tá a gente pensou, eu conseguindo. Não fiquei tá dando pensando conta, nisso, não né? ia Não tá dar. dando conta. E assim, todos os entrevistados, pelo menos até o programa Uhum. dessa semana, todos desenrolaram muito bem a entrevista. Nossa, conseguiu rolou render muito super, bem. aham. Então, a gente tá conseguindo ocupar a grade de 1 hora sem as curiosidades. Uhum. Mas, obviamente, as curiosidades vão vir, só que não vai ser, obviamente, 20 minutos. Vai ser uma coisinha mais curta, de 2, Talvez 3 uma minutos. pílula mesmo uma de pílula. curiosidade. E ainda a gente Exatamente. tá em desenvolvimento. Então, a Sim. gente Exato. vai ainda trazer os profissionais responsáveis, os 2 que sempre estão com a gente, o Emerson, Eles o têm que Doni, vir. Com o certeza. Vanderlei também, todos os outros professores que participam da rádio vão fazer A sua parte, participação, né? vão falar aqui como que surgiu a ideia do Uhum, programa, é o bem amor legal. pelo rádio. O Doni já está falando que não. Doni, Só os olhei dois, pra eu das muito entrevistas, aqui. ele já me Quando, falou Só uma pílula, Doni. Só uma quando eu pílula. falei pro Emerson de fazer, ele ficou tão envergonhado, ficou vermelho, mas, Ai, mas a gente, gente quer a então tem que participação participar. de verdade. E a gente costuma tirar foto, né? Todo fim de Uhum. entrevista a gente tira foto, A gente está sempre interagindo eles, né? interagindo, e é importante. Os Com dois certeza. estão o tempo inteiro com a gente. Eles não que fazem só, isso acontecer, né? Senão só a gente no- não estaria no ar Totalmente. agora. não só no Sem Exatamente. Ondas, mas também em todos os programas. Todos os programas de segunda a Ajudando. sexta. Cada Uhum. programa tem a sua, E eles sua trabalham, hein? programação. Trabalham Muito, muito. muito. Ontem, nossa, vocês tinham que ver como estava o espaço do crossover Tava de Stranger lindo, Things. Cara, eu vi Teve no Instagram. luzes. Nossa, Nossa, ficou que tudo. maravilhoso. E não é assim, tem que fazer acontecer. Já vou e falar isso. aqui ao Nossa, vivo é maravilhoso. que eu recebi, até comentei com isso. A gente ficou recebendo no Instagram, assim, encaminhando do crossover, falando assim, por que a gente não faz isso entre nós? A gente não pode fazer isso também. Então, já vou falar que a Ai, gente vai gente, plagiar um crossover, pouquinho. Vai ter plágio, tem se um prepare. poder. Festa junina, eu quero ver tudo isso aqui cheio de bandeirinha, viu? Pode deixar, a gente já tá pensando. Festa Vamos ver junina. várias ideias. Férias, né, querida? A gente precisa Não, ter em férias junho também. ainda vai ter mais coisa, gente. Vai ter Não, a gente tem que conteúdo. deixar conteúdo gravado. Você não tá sabendo, Botuca? Agora você está sabendo. Falaram ao vivo agora aqui. Viu? Ela também não sabia. Não, Ó, não estão sou só falando eu. pra gravar 4 arquibancadas que eu recebi. Vocês têm que deixar gravado algum conteúdo. Já Chega fazem, aqui no ponto. já fazem a previsão aí do que vai acontecer eu nos ouvi uma jogos. voz, porque, Adi- Adivinha. Eu já te falo. Palmeiras campeão. E, Ixi. bom, mas a gente queria saber de vocês. Como vocês definiriam o programa em uma palavra? Quero ouvir de cada um aqui. Meu, em uma palavra É é muito difícil, difícil. mas eu queria sentir de vocês aí. Uma palavra, nossa, a gente já falou tanto, descreveu tanto o programa, É e agora verdade. resumir em uma Uma palavra. palavra? Uma palavra, né? Integração. Roubei a que a gente Gostei. falou do Ah, Freitas Foi Vezes. bem, para foi de bem, graça. Foi muito bem. Uma palavra. Vamos lá. Muito difícil, cara. Caramba. Você separou a pergunta mais difícil pra mim e essa daí também? A Aí, gente te essa ajudou, daí é Botuca. assim, tá? Todos. Todos É. respondem. Todos, Todos. todos. Inclusive você. É, inclusive você. Inclusive você faz você. parte Maria do Sem também. Ondas. Ixi. Maria. Não fiquei Eu já olhando. falei. Uma palavra é muito difícil, né? Fala uma frase, então. Você No- prefere uma aí eu- frase, Botuca? aí- Quer uma oração? Um século É mais- em não, cinco aí é mais dias com a história. É essa subordinado, frase, assim, gente. É, É o Cem nosso anos em slogan. sintonia. slogan. Não vale. É o nosso slogan, a frase. Deixa eu Ah, então não pode frase, agora tem que ser palavra. Poxa. Acho Você que tem é- uma frase aí que você quer falar? Você acha que define? Não? Não. Acho que é muito que a gente Integração comentou define. durante a entrevista inteira. Acho que integração é a principal definição Todo mundo vai do ficar Sem nessa Ondas de palavra. rádio. Os caras têm que me conhecimento, copiar, gente, né? é muito Eu conhecimento. acho. Agora, Roubei, juro. roubei. Qual que é a Conhecimento. palavra? Conhecimento. verdade. Conhecimento. Ai, não sei, mas acho que um pouco de criatividade também, porque pra gente seguir esse programa precisa de muita, né? Desde o começo, planejamento também, eu acho que é uma Planejamento. palavra. Já tinha Não sei. pensado antes, né? Hã? Você já Não, tinha pensado Eu nem antes. sabia que eu ia ter que falar. Já Você tinha gostou, pensado né? Você antes. gostou. Não, né? foi bem. Mas eu Obrigada, acho que é muito que a gente já falou, né? A gente teve que ter uma organização muito grande porque É, a gente não realmente. tinha pensado isso, né? A gente não tinha pensado em juntar todos os 4 Eu programas. sempre pensei nessa integração dos programas, mas eu não imaginava que a gente ia fazer um programa Eu também integrando não. junto. Para os 4, sim. Entendeu? Talvez Exato. tipo um episódio especial. Exatamente. É, a gente talvez fez saia. alguns já até, É, mas... como foi o dia 7, né? É. O primeiro dia a gente conseguiu fazer, o Radar Uhum. fez a cobertura inteira e cada programa fez uma participação.
Então, Uhum. talvez eu tinha pensado... Eu É. que a imaginei que gente ficaria conseguisse- nisso também. Mas é muito legal ter um programa juntando todo mundo. Com Acho certeza. E sensacional. naquele dia, um elogio também. Acho que foi muito legal o dia pela cobertura que o Radar fez. Foi muito Eu acho que a mesmo. gente conseguiu levantar temas também muito importantes, né? A gente tinha pensado em trazer um único tema que os 4 programas conseguissem discutir. Uhum. Então eu uso o exemplo do Arquibancada. Tava no início da guerra Rússia e Ucrânia e a gente Verdade. pegou e usou como tema para debate. Então as consequências da guerra Rússia e Ucrânia no esporte. Que legal. Então a gente Nossa. discutiu sobre isso e era um tema que naquele Eu não tô momento lembrando tava em que a alta, gente né? trouxe. tava ainda mais em alta, né? Porque era o início da guerra. A gente fez uma contextualização, explicou qual que era o contexto da guerra, por que estava acontecendo. E daí a gente trouxe as consequências no esporte. Então foi... A gente teve outras integrações também. Teve no primeiro dia do Recepção aos Calouros, né? Que foi mais tempo ainda. Acho que a gente ficou quase 8 horas no ar. De Caraca. total, a gente começou de manhãzinho cedo e foi até 6h30 da Ai, tarde. foi muito legal esse programa. E É, ainda e- teve Dacan e Atlética. Teve Foi, da Canha todo mundo Atlética, participou. exatamente. E nesse programa do Recepção aos Calouros, o mais legal, assim, porque assim, as pessoas não estavam indo pra faculdade, né? Estavam todo mundo Uhum. remotamente. online. E a gente veio pra cá pra apresentar o Mackenzie, nem que seja por áudio, de forma radiofônica, pros calouros, né? Verdade. Então foi Tiveram muito legal. vários essa áudios de interação. calouros também, né? Que Teve, mandaram, teve sim. falando as expectativas. Foi muito legal ouvir deles. Depois da pandemia, vir pra faculdade, né? Isso Muito legal. é muito legal porque o que a gente discutia com o Vanderlei também. A gente não sabe se em outras faculdades tem programas assim também. Se eles têm a disponibilidade de uma verdade. rádio e tem programas como esse. Uhum. Então, a gente pensa em outra faculdade, a gente não sabe se tem uma arquibancada, um programa esportivo, apesar de ter... Não, a de arquibancada ser é único. Muito focado. Arquibancada é único. É único, né? É porque é muito Mas top. assim, Não foi sem isso querer que eu puxar quis saco do Arquibancada, né? Eles deram um pontapé inicial na rádio, né? Eles que estimularam a gente propor outros É verdade, programas, com né? certeza. A gente viu que é possível A através gente do zoa, mas o Arquibancada. mérito também é de vocês, tá vendo? Né? Muito obrigado, querida. Então, há bastante tempo. Pois é. E a última integração que a gente teve foi no dia do jornalista também, que foi bem legal. Foi muito legal. Inclusive, Foi mesmo. rapidinho, Maria, antes de Claro, você sem falar, problemas. foi muito legal porque a gente conseguiu as entrevistas com os jornalistas que vieram, né? Então, Sim. a ideia era, as palestras que tinham eram de 1h30, e daí a gente conseguia depois ter um trechinho com eles aqui pra gente Uns fazer 10, 15 O justamente Theo Cury. a Foi o Theo cobertura. Cury que falou com vocês? Felipe Cury. Felipe Cury. Felipe Cury conversou, Legal. então foi a primeira entrevista que a gente teve aqui na volta do presencial. Então, E integrado. Eu tenho uma integrado, foi fofoca. muito legal. O, Ai, o pronto. Felipe Cury, ele é casado com a Muriel, que é uma apresentadora lá da CNN. Não isso sabia. não é essa. fofoca. Virou rádio fofoca. Isso não não é sabia. fofoca. Eu descobri esses dias no Instagram, dá Não. licença? Não. Olha, ao invés de ser uma integração só pros 100 anos da rádio, pode criar uma nova rádio chamada Mesa da Fofoca. Eu Nossa, acho. da Nossa, fofoca. seria muito bom. E eu não A gente gosto sempre de discute fofoca. sobre A isso, gente né? sempre fala Não, de que é uma precisa rádio de ter. fofoca. Eu Vocês não querem gosto saber de as fofocas do fofoca. Mackenzie? Vem Ih, comigo vamos com a Isa. soltar. É isso. Podem mandar nosso direct se souber, quiser mandar em anônimo, a gente não expõe A ninguém. gente solta aqui do nada. Aí solta A uma hora gente- da A venenosa gente faz um também bloco ali. novo. assim, A só hora de da fofoca. venenosa, eu amei. Anota isso aí. Hora da venenosa. Entre fofocas. A Isabela deve estar ouvindo a gente, ela já jogou esse nome. Entre fofocas. Entre Ela já fofocas. jogou esse. Eu não gosto de fofoca, eu não vou participar. Ah, você, logo Você é o maior fofoqueiro. Não Pode gosto de tentar aqui na fofoca. Ele há 15 minutos atrás, como eu já tenho fama de fofoqueira, Bota pra ele antes, exato. não, o melhor é que temos gravado, então dá pra zoar com isso. Pois é, se você estiver ouvindo aí no Spotify, volta um pouquinho Doni, aí, uns 15 Doni. minutos, que Pedir pro Doni cortar essa você vai ouvir ele falando isso, se entregando. E, gente, pra fechar aqui, uma última pergunta. Qual a dica de vocês pros estudantes de comunicação que estão ouvindo a gente? Meu, eu acho que a dica que eu posso te dar é que se você gosta de jornalismo, publicidade, letras, Economia. economia, Brincadeira. perdão, Brincadeira. artes, venha e faz acontecer. Você tem vontade de participar de uma rádio, de um programa, você tem esse sonho, nossa, que eu queria fazer um podcast, acho que você tem que se desafiar, não importa se você faz economia, se você faz medicina. Se é uma coisa que você gosta, você pode fazer como hobby e se Se apaixonar. desafie, né? Se desafie. É Eu verdade. vou dar a mesma dica que eu dei na minha última entrevista com Entre Nós, né? Se você tem esse espaço na sua faculdade, aproveite. Independente se você tá aqui no Sim. Mackenzie ou se você tá em outra universidade, aproveite os espaços da sua universidade, os laboratórios, independente de qual curso você for. Porque esse é o momento de você estar aprendendo, tá errando, tá se divertindo, se distraindo.
esse é o momento para você praticar, porque lá no mercado vai ser mais complicado para você ter essa vivência. Lá o pessoal vai querer que você já saiba fazer. Você não vai ficar podendo errar. Exatamente. Exatamente, você não vai ficar podendo realmente. errar. Aqui não, aqui você pode errar, às vezes a gente fala uma bobagem, fala de fofoca, Solta mas uma coisa assim ao vivo que você fala, por quê, que eu meu falei Deus? isso? Exato. Ah, não vai dar pra cortar. Não vai dar, já Não foi. A vai gente cortar. está ao vivo. Então, mas essa é a minha dica. Aproveite os ambientes da sua faculdade, os laboratórios, tudo que a faculdade te proporcionar. Aproveite esses momentos aí. O que o meu queridíssimo amigo Pedro Rubner Trindade Nogueira da Silva diz. Nossa. Aproveite o espaço fora Ele da sempre sala de fala aula. isso Ele mesmo. sempre fala isso. Então, ele dizia isso no Cria do arquibancada. acadêmico, né, do Dacan. Não, criador arquibancada. Nem vem roubar, não. Nem vem roubar. Mas ele sempre diz isso, de não se acomodar, sempre procurar ter novos objetivos. verdade. E isso é algo que realmente você precisa levar numa faculdade. Então, a gente tem esse espaço. Como eu falei, a volta do presencial ajudou muito a gente. A gente conseguiu fazer os programas, a gente está conseguindo fazer justamente com a volta do presencial. Porque, usando o meu caso, eu entrei em 2020, sim, como Sim. todos nós, todos mas nós. a gente teve 1 mês e meio de aula e já entrou a pandemia. Nossa, Então, foi triste. eu fiquei 1 ano e meio do arquibancada sem nenhum projeto Forma dentro virtual, da rádio. Então, a gente teve que migrar Pra lá. pro YouTube, pro Spotify, e agora a gente tá fazendo esse caminho inverso. Então a gente tá voltando pra rádio, né? Já voltou, mas é muito importante estar presente aqui. E é um portfólio, né? A gente Nossa, faz. é é um um diferencial diferencial, muito com legal, Talvez né? a gente Esse possa desafio. até levar de uma maneira mais natural, de uma maneira tranquila, mas é um portfólio, é o diferencial. De estar Sim. no YouTube, de a gente ter esse conteúdo, é Com muito certeza. importante. Seja os programas que a gente faz terça, quarta, quinta e sexta ou segunda-feira Exato. com o Sem Ondas. Qualquer extra que tiver na faculdade, É se muito você legal. puder fazer, faça. Esse Participe de diferencial que o tudo. Mackenzie oferece pra gente. Acho que todo mundo que estiver ouvindo aí ter a oportunidade de participar. Não Eu só sou os de suspeita pra- comunicação, Não tá? só de Exatamente, comunicação, não só todo comunicação. Só de mundo. comunicação. Venham pro Entre Nós, tá? Me fazer companhia. Viu? Não só entre nós, como os outros programas também. Todos ó. os Nós programas. O somos- Tem Insta já tá todos. cavando uma vaga do pessoal de fora do No radar RW. tem o Ascani, ele é de direito. Olha, tá lá, ó. Ele é O de Israel direito. tá desesperado, Ele também galera. quer Tô gente de aceitando outros todo cursos. Só mundo. aceitando geral. mas tem bastante gente Só agora. basta ter interesse, né? Exato. Eu acho que entrou uma galera bem motivada. Então, todo mundo que tiver ouvindo, tiver interesse, pode entrar no radar, no crossover, no Entre Nós, na arquibancada, não sei não, mas Eu vou sair, então. é verdade. Daí não eu entrem. acho que fica mais, acho que fica mais Aproveitem. legal, né? Eu saio aí o pessoal pode Isso, agora vocês entrar, fica podem mais ir, então. tranquilo. Bom, gente, infelizmente o programa de hoje tá chegando ao fim. Queria Mas agradecer já. todo Nossa, mundo. passou tão rápido. Passou mesmo. E foi muito legal fazer ao vivo com vocês. Já A gente fiquem falou de vários convidados para os assuntos. próximos. Vamos fazer mais vezes. Queria agradecer principalmente a Maria por me ajudar na apresentação, a Kathleen e a Vitória por me auxiliarem com as notícias e com as dicas da semana. Muito obrigada, gente, pela disponibilidade de vocês. Foi um Imagina, prazer. precisando só chamar, amiga. Muito obrigada. Obrigadão, gente. Sempre um prazer. Foi Falou. demais.